Eu tenho imagens aqui que nós vamos colocar aqui agora, né? Preparar ela para colocar aqui agora, antes de entrarmos no assunto dos 2 bilhões que já foram marcados. O rio Eufrates está secando de uma forma muito intensa, muito rápida, assustadoramente, pastor Rodrigo. É a profecia bíblica, né, pastor Claudei? Ele vai secar. Inclusive, se você pegar aquela parte da Turquia ali, já existe comportas que já fecha ele de forma manualmente. Mas ele está secando, e segundo alguns cientistas, eles preveem que o rio pode secar até 2040, pastor Claudei. Até 2040, ele então, digamos, estaria pronto para ser a rodovia em que os exércitos das nações iriam caminhar por esse endereço, por esse rumo. Exatamente. Aí existe o Apocalipse fala que vai chegar à altura do freio do cavalo, o sangue que vai correr por este leito desse rio, né? Porque segundo informações ele tem aí mais de 300 quilômetros, né, de extensão. Você imagina como é que vai ser essa batalha, né? Das batalhas, que a gente pode fazer uma live sobre isso. Sim. A batalha do Armagedon, né? Isso, a gente percebe que as profecias estão se cumprindo, irmãos. Por exemplo, o Mar Morto, né? Começou a ter vida, percebe lá? O Senhor fala sempre do Mar Morto. E também está secando. Então, gente, a gente não tem certinho a data exata de quando ocorrerá o arrebatamento e nem a hora. Mas uma coisa é certa, os sinais estão claros da volta iminente de Jesus. Isso é fato. O que o Brito está dizendo faz todo sentido, pastor Rodrigo. Leia aí. É claro que estamos no final da raça pecadora, 100 anos e não haverá mais um corpo sobre a terra. Faz sentido também devido àquela profecia que tem da figueira de Israel, né, pastor? Que fala que quando completa ali uma geração, então ele viria. E a gente percebe que já está quase chegando já aos 80 anos, como diz Salmos 90, versículo 10, né? O que passar de 70, né? No máximo é 80. Então, são anos que nós temos, não estamos colocando data, irmãos, mas são anos que devemos ficar atento, porque Cristo pode voltar a qualquer momento. Pastor Rodrigo, eu vou colocar uma imagem aqui para nós comentarmos juntos, não só nós dois aqui, mas aqueles que estão em casa também, no trabalho, em qualquer parte aí do Brasil ou do mundo, comentar também na linha do tempo, sobre o rio Eufrates secando. Esse monitoramento, como o senhor falou, ele começou a acontecer em 2021, tá? Em 2021, começou a acontecer esse monitoramento e veio até o final de 2023. Ou seja, nós estamos aí já com o primeiro semestre que já passou de 2024, então tem aproximadamente aí entre 7 a 8 meses que eles não fazem mais a medição, mas a última medição de 2021 a 2023 foi dessa maneira. Dá uma olhada, pastor Rodrigo, e você que está em casa, deixa eu pedir para você, deixa o seu like, compartilha essa live, chame todo mundo, que esse assunto está recheado de novidades escatológicas. É isso mesmo. Você que é uma pessoa que é vigilante no tocante à sua salvação, chame todo mundo para vir para cá também, porque nós estamos falando de arrebatamento da igreja, de sinais dos fins dos tempos, e nós precisamos estar ligados em tudo isso. Dá uma olhada, o rio Eufrates se secando. Dá uma olhada. Aqui, ó, né, vamos, de 2021 a 2023. Olha aí. Ó, vou parar aqui. Vou dar uma pausa. Aqui está, né? Deixa eu pausar melhor assim. Aqui. Eu tenho imagem e vídeo aí, que interessante. Exatamente. Ó, 23 de março de 2021 foi quando começou o trabalho de monitoramento do rio Eufrates. A gente pode ver que existe ali 3 janelas, né? 2 acima da água e a outra lá em cima, naquele, como se fosse um farol, né? Como se fosse um farol lá em cima para monitoramento. Porém, esses espaços que nós estamos vendo, que é como se fosse uma janela, cada janela dessa tem a medição, pastor Rodrigo, de 3 metros, como se fosse um apartamento, né? Como se fosse um apartamento. Vamos continuar com as imagens. 23 de março de 2021 foi o início deste monitoramento. Vamos embora. Você que está em casa, chame todo mundo, olha, observe com atenção a rapidez que o Eufrates está se secando, e isso é cumprimento de profecias. Ó, no dia 16 de outubro de 21, olha o tanto de janelas que já está aí, pastor Rodrigo.
Meu Deus. Meu Deus. Era apenas 2. Já está com 2. 2,5 a mais. Tá? A marca da água está ali. Você vê que 2 para cima não tem marca de água. Meu só tem Deus. 2,5 em diante. Isso de março a outubro de 21. Vamos embora. Observa você que está em casa a seriedade desse assunto que nós estamos tratando. 16 de Olha. outubro, Pastor Rodrigo. Olha lá. Meu Deus. Daqui a pouco vai ficar só o chão aí, pastor. Vamos embora. Vamos ver no que vai dar, né? Vai observando você que está em casa a data. 16 de outubro. Começou 21 de março do ano de 2021. Vai vendo. Isso é assustador. Essa é a realidade. 10 de janeiro de 22, Pastor Rodrigo. Ó, já foi mais 2 janelinhas ali, completamente quase. 2 de cima, mais duas aí. Quer dizer, você percebe... Meu Deus, e rapidamente, pastor, muito rápido. Isso menos de um ano, né? Porque o monitoramento começou no mês de março de 21. Isso aí é 10 de janeiro de 22. Vamos continuar. Você que está em casa, deixa o like, chama todo mundo. Vamos embora, gente. Vamos para cima. Vamos fazer acontecer? Vamos ver a data aí. Ó. Isso é 10 de janeiro ainda de 2022. E tem até uma pergunta aqui que feita, né? 10 de maio de 22. É o que a Luzia Fagundes está dizendo. Mas a água só seca e não volta? E aí, pastor Rodrigo, só seca e não volta? Exatamente. É aí que está a questão. Ela vai secando, porque olha a proporção que está secando. É impossível a água da chuva, pode até repor um pouco, pastor Claudinei, mas não da forma que está sumindo. Por quê? Sim. Porque a Bíblia fala que esse rio, ele vai secar. O anjo vai derramar taça sobre ele. Então, quer dizer, água um pouco vai ter, mas, porém, você percebe que está secando de forma natural, de uma forma assim, muito fora do normal. Isso, lembrando a todos que estão nos acompanhando, só repetindo, recapitulando que cada janela dessa é o tamanho, é um andar de um prédio, né, que dá o total de 3 metros de altura. Quando eles começaram a monitorar no mês de março de 21, só tinha 2 janelas acima. Você pode até ver que tem uma marca ali. De março de 21 até maio de 22, já desceu 5 andares, como se fosse 5 andares de um prédio, ou 15 metros de água que se acabou, pastor Rodrigo. Olha aí. Vamos continuar. E aí, pastor Rodrigo, você falando nisso, e a gente pegando, porque quem falou um pouco disso aí foi Jeremias, falou que ia secar, né? Jeremias, tem em Apocalipse, fala que esse rio, ele vai secar. E antes de acontecer o arrebatamento, nós percebemos aí o trabalhar, né, pastor Rodrigo, da situação que está ocorrendo. Para quê? Para nós que estamos aqui, irmãos, não é tempo de nos prepararmos, é tempo de estar preparado. Verdade. É isso mesmo. Vamos continuar. Tudo começou em março de 21, o monitoramento. Vamos embora, dá uma olhada. Vamos ver aonde isso vai chegar, né? Vamos lá. Aí é o período de 10 de maio de 2022, né? Você está vendo aí, ó, cada janela dessa é da altura de um apartamento, de um prédio, de um edifício, né? Vamos lá. Vai vendo, ó, já começou a aparecer a terra que não aparecia, né? Você pode ver que já começou 2 de julho de 2023. O farol, ou seja, o prédio, já não está mais rodeado de água. Isso chega a me arrepiar, pastor Rodrigo. Meu Deus. O prédio já está na terra, direto. Dá uma olhada nisso. Meu Jesus. Está na terra. É assustador, gente. Isso é fora do comum, né? Aí tem pessoas chegando agora e perguntando: o que é isso aí, pastor? Isso aqui é o rio Eufrates se secando para cumprimento da profecia escatológica que fala que os exércitos da terra irão usar a linha, né, que o Eufrates corre com água. Eles irão ser conduzidos por esse caminho até chegar no Vale do Meguido, entre o Monte Tabor e também toda aquela região em Israel, né? Vamos continuar. 2 de julho de 23. Olha essas imagens. Tudo começou em 2021. Olha isso. Gente, era tudo água isso daí nas primeiras imagens. Dá uma olhada nisso daí. Olha lá.
E o senhor falou que cada janela dessa tem 3 metros de altura, pastor? Cada janela dessa, 3 metros de altura, é como se fosse um apartamento, como se fosse Sim. um prédio, né, um edifício. Então, a forma de medir é dessa maneira. Então, quando nós começamos a mostrar para vocês, que foi que eles começaram a monitorar no mês de março de 2021, essas 2 janelas estavam acima. E o restante todo estava coberto de água. Portanto, então, agora, no 15 de agosto de 23, olha só, vai vendo. Possamos dizer então, pastor, assim por cima, que a cada 6 meses desceu 6 metros. Exatamente. Ó, aqui a imagem está mais clara, né? Está mais claro. Você que está em casa, dá uma olhada. Esse edifício de medição está em solo agora, pastor Rodrigo. Ele já não... Olha as medidas, a marca da borda da água, né? Marcando lá onde estava e o tanto que desceu. Olhando assim ao longe, parece que é uma quantidade mínima, mas essa medição é como se fosse a medição da moradia de um prédio, de um edifício de qualquer cidade. Meu Deus, olha aqui que coisa impressionante. E eu via em algumas matérias, pastor Cornélio, que até 2040, mas eu vi também uma matéria que prevê 2030. Então, se esse rio secar, gente, a profecia bíblica está muito perto aí, está se cumprindo. Qual, pastor? De acontecer o arrebatamento. Sabe isso não... Rodrigo, o senhor falando isso daí, dentro de mim, eu acredito que de muitos que estão nos acompanhando, vem uma alegria e uma esperança muito forte de que nós estamos no caminho certo, de que nós estamos fazendo o que é correto, que é se esforçar para obedecer a palavra de Deus e guardar e fazer automaticamente, obedecer a palavra de Deus e renunciar à nossa vontade, porque este sinal aqui é muito claro. Eu vou terminar de mostrar o vídeo para vocês e aí o pastor Rodrigo já vai fazer o comentário. Nós vamos entrar no assunto dos 2 bilhões que já foram marcados. Dá uma olhada nisso. Vamos continuar vendo, só para você entender. Olha esta situação. Olha aí, ó. Até o barquinho tá ali, ó. Tudo isso aí era água, pastor Rodrigo. Volta um pouquinho. Você vê o barquinho atolado aí, ó. Pra cá um pouquinho. Vou um pouquinho aqui. Coisa pouquinho. Olha aí, ó. Deixa eu soltar aqui e vou parar no barquinho. Dá uma olhada. O barquinho que os homens estavam andando ali está esquecido e encalhado em solo, né? Era o barquinho que eles passaram quando o rio estava baixando na cerca da 5ª janela. Teve um barco que passou por ali. E agora esse barco está encalhado no meio do nada, né? Tem mais um aqui do lado direito também, tá vendo? Também. Ali vai ter um do lado direito, exatamente. Esquerda. Tudo isso aí, pastor Rodrigo, tudo isso daí era água. Tudo era água. E se transformou em nada. Do mês de março de 21 ao mês de agosto de 23. Vamos concluir para você ver aonde chegou a situação, né? Tá vendo? Olha lá. E tem pessoas que não acreditam. Deixa eu te mostrar aqui, dá uma olhada. Você que está em casa, olha isso daqui. Parei as imagens. Ali está o medidor. Exatamente, Reinaldo Barreto, é o rio Eufrates. É o Eufrates. Esse é o medidor, tá? Que você está vendo ali, né? Olha a medida que estava quando eles começaram a monitorar. Dá uma olhada. Deixa eu soltar para você ver. Dá uma olhada nisso daqui. Olha isso. Aqui. Olha onde a água estava e olha o tanto que abaixou, pastor Rodrigo. Imagens em vídeo, assim, acompanhando o monitoramento, fica muito mais fácil de nós explicarmos muito mais fácil compreenderem a profundidade da profecia. Meu Deus. E aí, você percebe que não tem como uma chuva normal repor um tanto de água desse, né, pastor Rodrigo? Voltamos na pergunta da irmã que fez aqui para nós. Vai repor água, mas como vai repor uma água se está sumindo de uma forma assustadora? Não tem como. Se você for ver embasado nesse edifício, gente, não abaixou 5 metros, 10 metros, não. O rio Eufrates abaixou, eu acredito que nessas medições, aproximadamente 30 metros, porque foi para o solo, pastor Rodrigo. Foi diretamente no solo. Eu vi o Wagner Carvalho perguntando como essa construção foi feita aí dentro. Assim como eles fazem a construção de pontes, né? Como eles constroem pontes, como eles constroem as estações, né? Para a retirada de petróleo no meio do oceano, né? Eles entram com aquele sistema de tubo,
né? E dentro do tubo não tem água, porque há uma sucção da água, e ali dentro do tubo é feito todas as escavações, a concretagem, toda a estrutura, e aí vai sendo levantado as pilastras que darão suporte para as pontes, né? Como a ponte Rio-Niterói, a ponte da amizade Brasil-Paraguai. Então, primeiro é feito como se fosse um tubo, né? E dentro desse tubo é tirada a água e ali eles vão construindo. Assim foi feito esse edifício de medição aí dentro do Rio Eufrates. Tudo começou 23 de março e estava desse jeito aí. E finalizou no mês de agosto assim, ó. Vamos ver como finalizou. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Finalizou assim, do jeito que você está vendo. Olha só. 23 de março de 2021 estava daquela situação que você viu. 15 de agosto de 23, desta maneira. De 15 de agosto de 23 até a data que nós estamos, pastor Rodrigo, quase completando um ano, o senhor imagina o tanto que já não secou daquela água que estão aos arredores. Sim. E você percebe, pastor Rodrigo, que foi só 2 anos apenas, né? Agora você imagina que até 2030, 2040. Meu Deus do céu, se em 2 anos os barcos já estão encalhados, secou tudo, imagina chegar até 2030, que tem todo esse tempo aí pela frente. Exatamente. Inclusive, tem até aqui uma matéria falando que o Rio Eufrates sofre há 2 anos com seca e poderá desaparecer, sabe de onde, pastor Ney? Do Iraque. O senhor tá lendo a matéria aí? E olha que essa matéria aqui é bem aqui, segundo aqui, é bem antiguinha. Só para os irmãos terem uma ideia que ele pode desaparecer do Iraque devido à seca, pastor Ney. É o que nós estamos dizendo, sabe? A grande realidade é uma só, pastor Rodrigo, você que está em casa. Tem pessoas nos assistindo agora que não estão acreditando, que pensa que é uma montagem, porque Satanás trabalha para levar o ser humano a duvidar de tudo aquilo que diz respeito à própria salvação do ser humano. E essas imagens, se fossem fotografias, você poderia dizer a montagem. Nós estamos te mostrando o passo a passo quando começou e quando chegou na última medição, que foi 15 de agosto de 23. Começou no mês de março de 21. E eu digo para você que está nos acompanhando, você que está com a tua vida no altar, como o pastor Rodrigo disse, você que está preparado e não apenas se preparando, você que está preparado, você pode se alegrar. Pode regozijar, porque a profecia está se cumprindo e já, logo ali na frente, nós vamos voltar para casa, pastor Rodrigo. Exatamente, pastor. Eu até mandei uma foto para o senhor aí, também, que mostra os dois lados, 2021 e 2023 aí, na imagem, a torre no meio das águas e a torre sem água, igual o senhor está no vídeo aí, porém em imagem aí, só os irmãos terem uma base, né? O que ocorreu, né? Viu aí? Tá aqui, deixa eu ver se... Quer que eu ponha aqui? Deixa eu pôr aqui? Você consegue colocar aí? Tenta colocar aí. Você que tá vendo aí, gente. Tá vendo aí? Secou. Exatamente isso. O rio Eufrates está se secando. Tá, pastor, mas não tem mais água? Tem água. Mas em vista de um mar de águas que era a sustentação para boa parte da Turquia, para boa parte do Iraque, para boa parte de vários países no Médio e no Oriente todo, hoje está aí, ó. Olha a imagem, 2021, dessa maneira, e essa imagem de 21 aí, pastor Rodrigo, já tinha baixado bastante, dá para ver até a pilastra. Já. Marcando um pouco da borda da água, né? Exatamente. Já tinha baixado bastante. O seu vídeo tá... Exatamente. O vídeo do senhor tá mais realista, né? A questão do tempo, né? Mas só para os irmãos terem uma base, o tanto que realmente ocorreu de seca no Rio Eufrates, pastor Claudinei. Muito forte, né? Exatamente. E a gente vê, né, nessa imagem que o senhor está mostrando, que tem uma irmã que escreveu aqui, né? Deixa eu ver aqui, onde que está o comentário que ela fez. Ficou bem para trás, né? Ficou bem para trás. Ela comentou, né? Mas mostra outra parte do rio, né? Mostra outra parte, aqui, ó, a Ivanilda, né? Mostra o outro lado do rio. Então, nessa imagem, Ivanilda, de 2023 que está aí, pega com mais abrangência, porque é uma imagem feita de drone, né? Aquela que eu mostrei no vídeo é feita diretamente do chão. Essa que o pastor Rodrigo colocou fixado aí, essa foto, é feito com um drone. Então dá para pegar por cima o tanto que o rio abaixou. Ainda existe um leito? Sim. Olha o leito grande ali, ainda tem água, ainda corre água.
Mas olha o tanto que se transformou em terra seca, pastor Rodrigo. Olha aí. Olha isso aí, ó. E você percebe, pastor, que realmente é uma região que denota que se secar realmente vai virar uma rodovia para os soldados combater contra Israel na batalha do Armagedon, né? Isso é... E uma coisa interessante que o senhor falou virando a rodovia, que o território, pastor Rodrigo, do Oriente Médio, é um território sem um nível plano, sabe? É um território que tem muito morro, muito desníveis, muitas pedras. Só que eu estou observando, por essa imagem, que o leito do rio Eufrates, ele corre reto, não é uma coisa ondulada, e também não é cheio de pedras, de montanhas dentro do próprio leito. Não, é uma coisa meio que reto, né? Ó, tem uma imagem que eu acho que a imagem tá passando, não tá não, né? Deixa eu vou colocar aqui para os irmãos. Aqui, Vamos ó. lá. Achei que tava passando as imagens. Deixa eu ver aqui. Ó. Olha aí, pastor Guarani. Dá uma olhada aí, gente. O que você tá falando é realmente isso aí, ó. Aí. Secou. Olha aí. Você pode ver que em volta do rio a gente tem muitas montanhas, vários desníveis, né, do território, do solo, mas no leito, onde está secando, é um território que corre reto, né? Exatamente, plano, olha aí. exatamente para os exércitos não terem que enfrentar um lugar de desníveis, atrasando a sua rota até o Vale do Meguido, né? Olha aí. Secou muito. Olha as pilastras da ponte aparecendo, as sapatas da ponte. Tem até uma pequena ilha já ali no meio, né? Exatamente, olha lá, pastor Guarani. É isso mesmo. Gente, você que está chegando aqui agora, deixa eu dizer para você, deixa o seu like, você que ainda não deixou, compartilha essa live, porque nós vamos falar agora de um assunto, dando continuidade, como a Lara disse. Estou curiosa para saber sobre como é esse 2 bilhões marcados. Já vamos falar agora, Lara. Só vou pedir para você que chegou e não deixou o seu like, deixa o seu like, compartilha essa live em todas as plataformas das redes sociais. Vamos romper esse algoritmo, gente? Vamos lá? Vamos romper esse algoritmo e vamos trazer para você aqui agora essas informações. Pastor Rodrigo, o senhor tem a passagem bíblica aí para jogar na tela? Tem. Deixa eu colocar Vamos aqui. lá, então. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Aqui, pastor Claudinei, está falando já dentro da grande tribulação. Só para os irmãos terem uma noção do que vai acontecer, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. O que é esse versículo, pastor Ney? Está falando sobre lá Daniel 9:22, onde o anticristo vai se rebeliar, assim dizer, contra o povo de Israel e mostrar sua face. Depois de 3 anos e meio, quando haverá aquela paz, né, falsa, aquela coisa toda, e de repente ele vai se rebeliar contra Israel. E é aí, pastor, que entra então o selo, né? Os selos, o qual são os cavaleiros do Apocalipse. E dentre os cavaleiros do Apocalipse, um deles marca exatamente os 2 milhões de pessoas. Se acontecer hoje, né, pastor? Se fosse acontecer hoje, seria 2 milhões de pessoas marcadas. Né? 2 bilhões marcadas aí. Infelizmente, irmãos, não sou eu que estou dizendo isso, mas nem o pastor Claudinei, é a Bíblia que diz isso, irmãos. Tá bom? Esse você pode perguntar, tá, mas da onde vocês estão tirando essa matemática? A matemática é muito simples, pastor Rodrigo, de nós fazermos, né? A Bíblia fala, né, de uma porcentagem, né, que seria semelhante à terça parte, né? Que aí nós sabemos que o mundo tem 8 bilhões de seres humanos. Nesta quantidade de 8 bilhões de seres humanos, se é uma terça parte, então você tira 1 e ainda sobra a quantidade de 6 bilhões e 2 bilhões, então, é liquidado. Mas inclusive, a pergunta que muitos estão fazendo é: como que eles estão já marcados, pastor? Da onde que vocês tirou essa questão da marca? Vamos ver a passagem de Apocalipse, pastor Rodrigo? Vamos lá, pastor. Vamos ver a passagem de Apocalipse para você entender da onde que há, como que essas pessoas estão marcadas, né, diante dessa situação na qual nós estamos dizendo aqui para vocês. Pode ler, pastor Rodrigo. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê.
E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra, pastor Godinei. Olha, essa parte final aí que o senhor leu, né? Olha o que acompanha esse cavalo e este cavaleiro. Dá uma olhada o que acompanha. Observe bem. E olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha o nome Morte. E o inferno o seguia. E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, fome, peste e com as feras do campo, pastor Rodrigo. Isso, pastor, a gente percebe que é o último cavalo, né? O cavalo amarelo. Mas nós temos 3 anteriores que também vão somar com o último. No caso, seria o cavalo branco, que é o anticristo, que vai se rebeliar contra o povo de Israel. Segundo cavalo é o vermelho. E com o vermelho nós temos aqui, pastor Claudinei, sei que o tempo está correndo, mas Ezequiel, depois a gente volta aqui rapidinho. Ezequiel, capítulo 5. Pegar aqui só um versículo aqui, chave, os irmãos verem aqui, ó. Vamos ler aqui, ó, o versículo, vamos lá. O versículo 12, pastor, de Ezequiel 5, olha lá. Uma terça parte de ti morrerá de peste, e se consumirá de fome no meio de ti. E outra terça parte cairá a espada ao redor de ti. E a outra terça parte espalharei a todos os ventos. E desemaiarei a espada atrás deles. Assim se cumprirá a minha ira, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei, e saberão que eu, o Senhor, tenho falado do meu zelo, quando eu cumpri neles o meu furor. Ou seja, depois que o anticristo se manifestar, pastor Gorney, aí sim entra em cena o cavalo vermelho, trazendo guerra, trazendo destruição. E aí, na sequência do cavalo vermelho, nós sabemos que vem um cavalo preto. E depois da grande guerra, vem uma grande fome, né, pastor? Que vai acabar as previsões. É uma sequência lógica ligada a uma outra. Concorda comigo, professor? Concorda? Perfeitamente, perfeito raciocínio. Agora, pastor Rodrigo, você que está em casa, gente, vamos conjecturar, vamos pensar juntos diante do que está escrito aí. Esse cavaleiro que está montado no cavalo amarelo, que será o último dos cavalos com o seu cavaleiro, ele tem o nome de Morte, e junto com ele, seguindo ele, caminhando com ele, tem o próprio inferno, a própria perdição, a própria destruição. E a Bíblia diz que foi-lhe dado poder, foi-lhe permitido ele destruir a quarta parte da terra, no tocante à humanidade. Começando, né, por alguns itens que nós vamos citar, e isso que nós vamos citar, você sabe que embora esse cavaleiro não está na terra, mas aqueles que trabalham para o sistema desses cavaleiros já estão promovendo tudo que está escrito nessa passagem bíblica. Nós sabemos, pastor Rodrigo, que a espada que a Bíblia fala são as guerras. Sim. As guerras. Você que está nos acompanhando, você sabe que no momento, agora, nesse momento que nós estamos falando contigo, há várias guerras acontecendo. Israel, Hamas, Hezbollah contra Israel, né? Rússia contra a Ucrânia e tantos outros lugares no Oriente Médio também, a guerra, as jihades que estão acontecendo, né, de muçulmanos xiitas contra os sunitas que estão acontecendo. Então, essa espada são as guerras, pastor Rodrigo. E a gente vê, pastor, se você pegar os 4 cavaleiros, que é o primeiro selo, né, que vai ser aberto, um dos selos, a gente percebe que os 4 cavaleiros estão atuando hoje, mas de uma forma, posso dizer, um plano de fundo do que realmente vai acontecer na grande tribulação. Só não estão atuando com força total, por quê? Porque ainda a igreja está aqui na terra, irmãos. Tem um versículo bíblico, não vou lembrar onde está agora, e o tempo não deixa eu procurar, que o único que detém ele,
se manifestar é quem, irmãos? É a igreja. E lá fala, até que do meio seja tirado. Quem é esse, pastor? É a igreja, né? Quando a igreja for tirada, então sim, vai começar a força total. Por enquanto estamos vivendo aí um plano de fundo. E o que o pastor acabou de falar, o pastor Claudinei, a gente vê batalhas em todo lugar, irmão. Isso tende a se intensificar. Isso realmente já a gente vê que é um prenúncio do que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada, pastor Claudinei. Exatamente. E você que está nos acompanhando, como nós estamos citando aqui, né, todos os exemplos do que está acontecendo aí, essa passagem bíblica que o senhor acabou de falar, pastor Rodrigo, está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, né, a partir do verso de número 6, que diz assim, ó, Tessalonicenses 2:6. Agora vós sabeis que o que detém para que a seu próprio tempo seja manifesto, né? E agora vós sabeis o que o detém, para que ao seu próprio tempo seja manifesto. Ou seja, quem está detendo a manifestação do anti-Machia é a igreja que está na terra, a igreja que ora, a igreja que jejua, a igreja que se santifica, a igreja que pratica a generosidade. É esta igreja que será arrebatada, e quando for arrebatada, então o caminho do anti-Machia estará desimpedido para ele atuar com toda a fúria na face da terra. Aí lê o de baixo, pastor, agora. Lê o de baixo pra você ver. O de baixo. Vamos ler o de baixo aqui. O de baixo diz, verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Ficou muito claro. Aí tá claro, né, irmãos? Ficou muito claro. Mais claro do que o sol do meio-dia, né? Mais claro do que o sol do meio-dia. Então nós falamos da espada aqui e as guerras. E essa fome aqui, pastor Rodrigo? A fome já entra na questão do cavaleiro preto, né, pastor Rodrigo? Que vai na sequência do vermelho. A fome. Porém, o cavaleiro preto, segundo a Bíblia, a pessoa tem que trabalhar o dia dela inteiro. Por exemplo, se ela trabalhar o dia todo, não paga a refeição dela. Ou seja, para se manter sobreviver um dia, o mês dela inteiro quase não dá para sobreviver para comer um dia. Gente, escuta isso com atenção. Isso nós estamos falando de escatologia. Escute isso daqui que o pastor Rodrigo está dizendo. Um mês de trabalho não valerá nada ao ponto de que não dará para você se alimentar por um dia. Você vai trabalhar 30 dias e não vai conseguir alimentar, se autossustentar um dia, pastor Rodrigo. Está bem aqui, irmãos, ó. E havendo aberto o terceiro selo, porque cada cavaleiro é um selo. Esse é o terceiro, que é o preto. Olha lá, vem e veio, olhei, e eis um cavalo preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais, que dizia, uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Então, resumindo nas palavras, foi o que nós acabamos de falar. Você vai trabalhar o mês todo e quase não vai dar para alimentar um dia dele na terra. Meu Deus. Nesse período. Isso que o senhor está falando, o Wagner Carvalho disse assim, ó, isso acontece na Venezuela, né pastor? Por exemplo, ainda eu acredito que a Venezuela está vivendo uma fartura em vista desse período que está vindo aí, pastor Rodrigo. E aí, pastor Guilherme, o que a gente percebe? Hoje em dia as pessoas estão dando mais vazão ou crédito à criatura do que no próprio Criador. É um tal hoje de revelações, de visões. Eu creio, mas em primeiro lugar, irmãos, tem que estar lugar a Bíblia. A Bíblia é a maior revelação, tá? E o nosso kit, irmãos, espiritual de salvação tem que estar bem afinado. Qual que é, pastor? É a santidade, é o jejum, é a oração, é a obediência à palavra. Por quê, irmãos? Porque só vai participar dessas questões que nós estamos citando aqui. Se você não quer estar no meio dos 2 milhões, bilhões de pessoas que estão marcadas lá no Cavaleiro Amarelo, é preciso, eu até estou aqui no canal pastor, mas vou falar, nós temos que estar, irmãos, preparados. É muita gente crendo, pastor, na criatura, e o Criador que é bom, nada, irmãos. Verdade. E aí?
E aí, aqui na terra, irmãos, depois que a igreja for arrebatada, não haverá como sobreviver, irmãos. Ou você morre, ou você morre. Se não morrer, vai ter que se sujeitar ao anticristo. E os que escaparem vão escapar de uma forma terrivelmente dolorosa. É triste, hein? É triste. Exatamente. Agora, se num período com o Espírito Santo atuando, né, no ministério do Espírito Santo aqui na Terra, muitas pessoas não têm a disposição de servir a Deus, imagine quando, né, entrar no período tribulacional, em que, na realidade, o Espírito Santo já não vai mais morar dentro das pessoas, mas ele estará agindo como agia na antiga aliança, apenas visitando o que os serve de fato e de verdade. Então, vai se transformar numa porcentagem infinita, mais difícil das pessoas estarem caminhando na presença de Cristo Jesus. Agora, nós falamos da espada, estamos falando sobre a fome, e também esse cavaleiro que está aí na tela escrito, ele traz com ele a peste, pastor Rodrigo. Que já é o último cavalo. Na verdade, o último cavalo, ele vai se valer, pastor, do primeiro, né? Aliás, do segundo, que é o vermelho, que é a guerra. Depois, o terceiro, que é a fome, que é o preto. E por último, ele vai aplicar, né, as doenças com tanta energia. Se você ler, vamos ler novamente para os irmãos frisar bem esse versículo. O versículo 8, né? E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Ou seja, o último ele traz todos os demais com ele e ainda as feras da terra. Pastor Galdinei, imaginou as feras da terra vindo para alimentar dos corpos ali das pessoas, gente? É terrível. Meu Deus. A Terezinha está dizendo aí, pastor Rodrigo, pastor, já estou entrando em depressão, de tanto medo do que está por vir. Temo por mim e meus filhos. Não sei se vou suportar tudo isso. Já nem durmo direito. Acho que estou ficando louca. Terezinha, nós estamos te apresentando, tá? Para ti e para todos que aqui estão, os sinais escatológicos que estão para acontecer após o arrebatamento da igreja. Então, coloque a cada dia que passa mais e mais a tua vida no altar de Deus. Pregue, né? Dê exemplos e pregue aos seus filhos, a todos que te cercam e que te rodeiam, para que nesse período, quando tudo isso acontecer, você, sua casa, sua família e todos nós que estamos aqui nessa live, já não venhamos estar mais aqui, mas sim participando das bodas do Cordeiro, que é Cristo Jesus, pastor Rodrigo. Lembrando, irmãos, que essa live aqui, ela é um alerta para você. Porque quanto eu e o pastor Galdinei, e dentre os pastores, alguns pastores, nós somos da linhagem pré-tribulacionista. Então, irmã Terezinha, tome muito cuidado, porque talvez a irmã ouve uma linhagem meso ou pós, e a pessoa fica com medo, realmente. Mas, se você nós lendo a Bíblia, eu não acredito que Deus permitirá que a igreja passe por esta ira. Porque, irmãos, não são só 7 selos. Depois dos 7 selos, nós temos 7 trombetas. Daria para falar aqui, pastor, de cada selo, de cada trombeta, e depois 7 taças da ira de Deus ainda. Nesses 7 anos. É por isso que tem esse versículo que fala. Então, de repente, as destruição virá sobre eles, como não é esse aqui não, é aquele versículo que eu estava lendo, o pastor Galdinei, cadê ele? Que fala que, assim, nunca houve dias, irmãos, eu não sei onde está agora, não lembro, nunca houve dia de aflição, pastor, nunca houve tanta dias de sofrimento como haverá naquele dia, irmãos. Não quero estar aqui quando isso acontecer. Só lembra onde é, pastor Galdinei? Agora não lembrando mais. A memória está ficando meio fraca, acho que a idade está chegando. Mas, irmãos, e aí tem pessoas que estão falando que se preparar. Irmãos, aqui na terra, meu irmão, não adianta se preparar aqui não. Você tem que se preparar para a glória. Está preparado para o arrebatamento. Que está aqui, ó. Aqui, ó. Então, vamos lá, aqui, ó. Olha só o que diz o versículo aqui, pastor Galdinei. Interessante esse versículo aqui, ó. Versículo, vamos lá. Versículo 17. Depois nós,
os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Não estava passando aí, né? Vamos lá. Aí, agora. É Mateus 24, 21, diz assim, ó. Porque haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Olha só, o pastor Claudinei doa todo dia o tempo dele aqui, irmãos, no canal, trazendo informações importantíssimas. Se você colocar em prática 1% do que o canal aqui aplica, a sua vida será outra, tenho certeza, no nome do Senhor Jesus. Pastor Claudinei? Pastor Rodrigo, o Senhor é bênção de Deus em nossas vidas. Essa live aqui, ela foi muito esclarecedora, sabe? Nós abordamos alguns assuntos dentro da escatologia, começando pelo rio Eufrates, que está se acabando, né? Está secando, e também esse comentário aqui sobre Apocalipse 6, do verso 7 ao 8, que fala sobre o quarto cavaleiro do Apocalipse. Eu fico agradecido. Que Deus prepare para nós aí mais oportunidade para estarmos juntos falando da grandeza de Deus. O senhor tem um compromisso agora, mas eu vou responder algumas perguntas aqui que eu estou vendo na linha do tempo. Tá certo. E nós vamos concluir a live. Ó, gente, ó, tchau para vocês. Beijo, ó, no teu coração. Lembrando que você mora no nosso coração e não paga aluguel. Até mais, gente. Com Deus. Ô, glória. Um abraço, pastor Rodrigo. Gente, está aí claro, está muito claro o que nós estamos comentando aqui com você, conforme nós disse. A espada, sabemos que as guerras. A fome, nós sabemos que é a situação, né, que nós já estamos vivendo na face da terra. Né? Essa é a realidade. Há muitas regiões, como por exemplo, a maior parte no continente africano, mas há muitas regiões que a fome está predominando. Tem gente passando fome aqui no Brasil. É isso mesmo, o Brasil, que é o celeiro do mundo na alimentação, que a cada 10 pratos de comida que o mundo come, no mínimo 2 saíram do Brasil. Aqui tem gente passando fome. Essa é a realidade. E tudo isso é só um prenúncio daquilo que está para acontecer. A questão da peste. Quem pode dizer que a terra não está cheia de pestes, cheia de problemas, de enfermidades? A última que aconteceu aí em grande proporção mundial, você sabe que acabou destruindo e levando muita gente, sabe, para nunca mais voltar. E tudo isso é só um ensaio, é só uma preparação para aquilo que adivinha logo ali na frente. E a Bíblia fala que outra parte da humanidade será ceifada da terra, conforme diz a palavra de Deus. Eu vou ler para você o verso 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo que estava sentado, sobre ele tinha o nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, que é as guerras, com a fome que está já acontecendo no mundo, mas ainda não é a fome que vai acontecer nesse período, com a peste, que nós passamos por um período, né, vivendo esse momento desesperador na face da terra, e a outra parte é com as feras da terra. E é aí que eu entro, né, que eu acredito, né, isso é uma conjectura que eu estou fazendo, que eu acredito que essas feras da terra, elas terão autonomia dada pelo próprio Deus, porque muita gente, para não receber a marca da besta, para não ser marcado, essas pessoas, então, irão fugir para os campos. Muitos irão fugir para as florestas. Muitos pegarão, quem sabe, bolsas de comida, bolsas de alimentos, né? Bolsas de enlatados, e irão fugir, entrar nas matas, fugindo da perseguição, para não ser marcado, para não ser automaticamente, para não receber a marca da besta, o código da besta. E aí, então, essas feras do campo terão autonomia também de acabar com a vida dessas pessoas. Então, a gente começa a perceber que não tem para onde o ser humano fugir neste período escatológico que está para acontecer após o arrebatamento da igreja. Então a gente vê e percebe que esse será um período totalmente atípico daquilo que nós estamos vivendo ou que nós um dia imaginamos a viver. Essa é a grande realidade. Você já pensou se Jesus demora mais 20 anos para voltar? Você já imaginou a situação que vai estar esse mundão aqui?
Você já imaginou a situação que vai estar essa sociedade se Jesus demorar mais 20 anos para voltar, gente? Hã? Você já pensou? Que nós possamos colocar nossa vida no altar. Eu vou dizer uma coisa para você que está aqui conosco. Se você está afastado do evangelho, volta para Jesus. Se você está vivendo, sabe, uma situação em que você não consegue, sabe, não consegue se firmar no evangelho, faça uma aliança com Jesus. Você que quer voltar para Jesus, escreva aí na linha do tempo, eu quero. E esse teu eu quero, né? Esse teu eu quero já é a tua confissão de que você está voltando para os caminhos de Jesus. De que você está entregando a tua vida sobre os cuidados dele. De que você está entregando a tua alma sobre os cuidados do Espírito Santo. Não é mudança de religião. Nós não estamos tocando em assunto de religião. É mudança no nosso interior, na nossa pessoa. Escreva aí, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Coloca aí, escreva. Os moderadores nos ajudam. Tá? Nos ajude aí contando as pessoas para nós já apresentarmos em oração. Escreva, eu quero Jesus. E você vai ver que ele vai fazer uma obra grande na tua vida. Uma obra grande na tua história, no teu interior. Porque, gente, deixa eu te falar uma coisa. O que nós mais precisamos é de um milagre aqui dentro. Sabe? O que nós precisamos é de um milagre aqui dentro. É de um milagre aqui dentro, sabe? Sabe aquele milagre que tira aquele nó da garganta? Sabe aquele milagre que tira os pensamentos de derrota e de futilidade? É desse milagre que nós precisamos. É dessa manifestação, é desse renovo que nós necessitamos. E isso só pode acontecer se Jesus estiver dentro de nós. Por isso que eu te digo, escreva, eu quero Jesus. E nós vamos orar por você e algo grande acontecerá na sua vida. Gente, está faltando muito pouco para nós alcançarmos os 1000 likes. Se você compartilhar essa live e passar para frente, nós vamos chegar lá. Vamos lá. Você que ainda não deixou o like, ajuda nós a rompermos o algoritmo. Essa live está tão importante, está tão recheada de assuntos escatológicos do fim dos dias, que para onde você enviar, quem assistir será despertado na presença de Deus. Faça isso, manda lá, isso. Vai escrevendo aí, eu quero Jesus. E esse teu eu quero Jesus já é automaticamente o suficiente para ele escrever o nosso nome no livro da vida e fazer algo grande. Você que está escrevendo isso, faça isso, escreva, eu quero Jesus. Enquanto você vai escrevendo, eu vou te mostrar uma imagem aqui, que é muito importante essa imagem, muito importante. Quem sabe você pode perguntar, qual a importância, pastor? Escuta, dá uma olhada nessa imagem para você entender que o que Deus tem confiado em nós, nos dando fôlego de vida, nos dando saúde, abençoando os nossos dias, é tudo por um propósito. Ninguém recebe livramentos de Deus por acaso, ninguém é abençoado e abençoada por Deus por acaso, todos nós, que diariamente somos alcançados pela bondade do Eterno, é porque ele tem um plano a desenvolver em nossa vida. E um dos detalhes deste plano que ele tem a desenvolver em nossas vidas é fazer com que nós venhamos a somar na vida do nosso próximo. Muito obrigado! Mais uma vez, muito obrigado! Muito obrigado! Ministério! Milagres! Extraordinário! Pastor Leonardo, essas são as nossas crianças, você que está em casa nos assistindo, essas são as nossas crianças em Nhamatanda, Moçambique. Você está vendo imagens aí da refeição com as nossas crianças, arroz, feijão, carne de frango, garrafinhas de suco, né? E, além do mais, nós estamos em uma grande obra, eu estou com imagens de hoje que chegaram, pastor Eliseu e toda a equipe ali em Nhamatanda, preparando já no estágio final da cozinha para as nossas crianças, a cozinha comunitária, como também ali uma grande despensa, cobertura do poço. Dá uma olhada nas imagens, que bênção. Amém, graça e paz. Deus abençoe a todos vocês de uma forma poderosa e abundantemente, em nome de Jesus. Ministério Milagres Extraordinários. Pastor Claudinei, mais um dia de trabalho. Assim como pode acompanhar o trabalho, já está a cumprir os homens.
Aqui está a cozinha sendo coberta. Né? Louvado seja o nosso soberano. Então aí está, pastor Leonardo, a cozinha, né? Esse espaço aberto aí é para fumaça sair, né? Para não ficar muito concentrado, porque é fogão a lenha, então vai cobrir todo e aí os lados servirão para fumaça sair. Nessa cobertura será levantado 6 fogões a lenha, né? Para colocar as panelas e preparar o alimento. De um lado já está o poço produzindo e gerando, trazendo água com 92% de pureza. Do outro lado teremos ali a dispensa, onde vai ser colocada uma grande mesa de pedras para colocar os panelões de alimento e também as prateleiras com prato, talheres e tudo mais. E o trabalho está indo. Obrigado, Leandro. Que Deus te abençoe abundantemente. Em nome de Jesus. E a cada um de vocês que estão nos ajudando pelo Superchat, Super Sticker. Você que está nos ajudando. Aqui abaixo temos o CNPJ do Ministério. Temos o WhatsApp, que ambos são Pix. O trabalho está indo e tudo isso com a ajuda do povo, pastor Leonardo. Olha, pastor, é uma bênção de Deus, esse trabalho que nós estamos fazendo em Amatanda, na região do Silúvio, na região de Gondola, porque nos dias em que nós estamos vivendo, o que nos consola, o que nos faz ter um pouquinho mais de esperança, é ver que mesmo diante de todo esse cenário catastrófico que nós estamos aqui no nosso país, no cenário internacional, Deus está nos dando graça através da vida daqueles que têm ajudado para que nós possamos exercer esse tipo de trabalho. Para pensar, você que está nos acompanhando, de dentro dessa cozinha sairá o alimento para várias e várias e várias pessoas que antes disso não tinham nem o que comer. Então assim, é um projeto, pastor, que eu não tenho dúvidas nenhuma de que foi o próprio Deus que nos deu a graça para que nós pudéssemos idealizar na face dessa terra. E o mais interessante de tudo isso é que não é um projeto de uma pessoa só. Muito pelo contrário, é um projeto que envolve muitas pessoas. Nós estamos aqui, eu e o senhor, a esposa do senhor trabalha ativamente, pastor Antônio César, juntamente com a sua família. Nós temos também a nossa equipe de moderação que estão constantemente trabalhando sempre no mesmo ritmo, na mesma pegada, para fazer acontecer esse trabalho que é a verdadeira manifestação da graça de Deus na face da terra. Então, a sensação no nosso coração é uma sensação de alegria, de gratidão, mas nós não podemos deixar de falar em relação às necessidades que esse tipo de trabalho tem. Então, você que está nos acompanhando aqui no rodapé do vídeo, tem o endereço das contas de missões. Nós vemos que o trabalho ele está em curso, ele está sendo realizado. Então existe ainda muita coisa para ser feita, tem muita coisa ainda para ser colocada em prática. Depois vamos seguir aí para a fase de acabamento e todo mundo sabe que fase de acabamento em relação a qualquer tipo de construção é a fase que mais fica apertada. Então nós carecemos da ajuda, do auxílio, do suporte daqueles que têm nos acompanhado diariamente. E eu tenho certeza, pastor, absoluta, de que o Altíssimo Deus, ele vai recompensar e retribuir todas essas pessoas. Inclusive, eu vou ficar por aqui nesse momento, eu vou deixar o senhor seguir aí com a apresentação da segunda parte desse trabalho maravilhoso que nós estamos fazendo. Já são 16 horas e 50 minutos, eu tenho um compromisso logo mais daqui 10 minutos, mas eu agradeço o tempo que nós estivemos aqui e eu tenho a certeza de que o avanço dos trabalhos em relação à obra de missão que nós estamos fazendo é o que realmente tem nos feito alcançar uma graça extraordinária da parte de Deus para fazer acontecer o projeto de vida que o Senhor colocou sobre as nossas mãos na face dessa terra, pastor. Obrigado, pastor Leonardo. Obrigado por tudo. O senhor é um presente que Deus nos deu, juntamente com a esposa Lohane, toda a família. Nos falta a palavra para agradecer. Obrigado mesmo. Vai lá que o compromisso te chama e te espera. E nós estamos aqui orando e torcendo para que dê tudo certo, tá bom? Deus abençoe. Domingo, 10 da noite, o senhor estará ao vivo novamente, trazendo informações importantes. Você que está em casa, já se inscreva no canal, porque o pastor Leonardo vai estar ao vivo domingo às 10 horas da noite. Com certeza, pastor. Estaremos juntos. A bênção de Deus vai descer para a vida de todos nós
será algo extraordinário da parte de Deus. Beijo no coração, obrigado por tudo, tamo junto em nome de Jesus e até a próxima oportunidade. Amém, Deus abençoe. Esse é o grande pastor Leonardo Pires, né, que participou aqui conosco, né, ele que está indo agora correr atrás lá dos seus clientes, ele que é advogado também, tem o seu trabalho a fazer. Você que está aqui conosco, você está vendo as imagens, gente? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Tudo que você está vendo é fruto, é resultado do seu dízimo, da sua oferta, da sua primícia, ou de como você desejar chamar as suas doações que você faz para estar ajudando essas crianças. São mais de 2.000 crianças, são 4 bases. Essa base que nós estamos construindo, essa cozinha comunitária, toda essa estrutura, é a base da Zona Norte. Nós temos também Zona Norte de Inhamatanda, temos também a base da Zona Leste de Inhamatanda, temos também uma base na região de Silúvio, né, que fica no mesmo estado de Sofala, mas numa região de um distrito chamado Silúvio. E temos também, em outro estado, em outra província, chamado Manica, a nossa base que está na região de Gondola. E todos esses trabalhos estão indo avante pela ajuda de vocês, pela sua generosidade, pela sua voluntariedade, e nós contamos com a sua ajuda. Precisamos terminar esse trabalho, né, da cozinha comunitária, a cobertura do poço, também a cobertura da parte ali que nós vamos chamando de dispensas, né? Vai ser guardado os pratos, panelas e aquela coisa toda, e nós contamos com a ajuda de todos vocês. Não é o nosso muito falar que vai te convencer, não é o nosso muito pedir que vai te sensibilizar. Uma coisa é certa, essas crianças precisam de nós. Essas crianças dependem da nossa ajuda. Não tem ajuda de político, não tem ajuda de absolutamente ninguém. É nós e Deus. Deus e nós. Então, contamos com a ajuda de todos vocês, tá bom? Outro pedido que eu quero fazer antes de nós concluirmos. Se inscreva em nossos canais parceiros. Nossos canais parceiros estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. Se inscreva em nossos canais, ative o sino das notificações para que todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, nós possamos automaticamente orar por você e você também receber a notificação. Então, inscreva no canal Milagres Extraordinários Europa e também no canal Pastor Antônio César, são os nossos canais lá na Europa. Se inscreva sobre o canal Semeando a Verdade, canal do William, nosso editor de vídeo lá de Portugal. Se inscreva também no nosso canal Cortes MME, que é o nosso canal de cortes. Se inscreva também no canal Cozinhando na Suíça com Neuza Santos, é o nosso canal de culinária. Sempre nos finais de semana, a Neuza tem postado ali receitas bem didáticas, fáceis e práticas, e você precisa se inscrever lá, né? Homens e mulheres, todos, né? Pastor, eu não sei nem cozinhar. Aprende com as receitas que você vai se destacar. Pode ter certeza disso e vai ser bênção de Deus aí na cozinha, tá? A questão também do outro canal, o canal Mulher Extraordinária, é o canal da minha esposa, que diariamente está ao vivo a partir das 23h45, com aquele clamor, aquela oração da viração, a oração da viração do dia, né? Das 11h45 adiante, canal Mulher Extraordinária é o canal. Se inscreva, ative o sino das notificações, para que todas as vezes que a minha esposa for entrar no ar ao vivo, você possa ser avisado, notificado e notificada que mais um conteúdo será apresentado ao vivo, tá bom? E esse canal que nós estamos, que é o canal Pastor Claudinei Oliveira. Se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações e vamos juntos, caminhando, fazendo acontecer em nome de Jesus. Nós estamos aí, faltando uma quantidade aí para nós chegarmos a, vamos lá, 137. É isso? 137 pessoas para nós chegarmos a 324 mil. Eu acredito que pelo menos metade dessas 137 está aqui agora e ainda não se inscreveram. Então, se inscreva, ative o sino aqui do canal
para todas as vezes que nós entrarmos ao vivo, você possa ser notificado. Amanhã eu volto falando sobre o jejum, que será terça e quarta. Terça e quarta, 24 e 25. Dia 26 faremos uma pausa e voltaremos 27 e 28. Eu coloquei aí a enquete para saber da escolha de vocês do jejum. Inclusive, eu quero já, em primeira mão, passar como que foi aqui a votação, né, para o jejum. E depois eu vou lançar lá a pergunta, né, nos posts, né, uma pergunta para vocês estarem respondendo e automaticamente nós vamos fazer o jejum. Olha como está. Prosperar em tudo, 25%. Saúde física e sentimental, 16%. Renovo pessoal e espiritual, 26%. E salvação da família, 33%. Então tá assim, tá uma votação bem acirrada, né? Depois você volta para fazer o seu voto também na postagem que nós vamos fazer logo mais, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Abra a sua mão. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó te abençoe e te guarde. Que ele faça o seu rosto resplandecer sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê paz hoje, amanhã e eternamente. Em nome de Jesus. E você que crê, escreva amém e graças a Deus. Graças a Deus. No horário das 23h45, minha esposa estará ao vivo pelo canal Mulher Extraordinária, tá bom? Obrigado a todos que têm nos ajudado, que têm semeado. Você que vai nos ajudar, escreva na linha do tempo. Pastor, eu ainda vou ajudar esse mês, antes de terminar. Faça isso, Deus vai te recompensar e muito, em nome de Jesus. Deus abençoe. Beijo na sua alma e vamos para cima, em nome de Jesus. Novo sol no horizonte vem brilhando em Amatanda e a esperança virou realidade. Tem casa sendo construída, água renovando a vida e a alegria para todas as idades. Isso é milagres extraordinários, o amor de Cristo sendo pregado. Isso é milagres extraordinários, cantando juntos, Deus seja louvado. Isso é milagres extraordinários, o amor de Cristo sendo pregado. Isso é milagres extraordinários, cantando juntos, Deus seja louvado. Na, 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 na. Oh, oh. Na, 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 na. Oh, oh. Pastor Claudinei